Vários amigos meus têm me questionado porque eu tenho declarado, falado em meus comentários que o governo da esquerda, o governo do PT, não se sustenta no Planalto. O ex-presidiário, apesar de ter assumido, mas não continuará no governo, e eu vou explicar por quê. Existem 3 coisas que impedem desse desgoverno da esquerda maldita, comunista, socialista, não se sustentar no poder. E eu citaria a primeira coisa como sendo a grande maioria da população brasileira não está engolindo o fato do PT e da esquerda estar voltando ao governo no Brasil. Existem dúvidas com relação à própria eleição, existem dúvidas quanto à manipulação do voto dos eleitores. É tanto que a própria autoridade das Forças Armadas na época, agora os comandantes mudaram, solicitaram o código-fonte das urnas eleitorais e a Justiça Eleitoral não forneceu. De forma que o processo eleitoral em si, no primeiro e no segundo turno, gerou muita dúvida. Quem não se lembra que antes mesmo das eleições, a população brasileira, na sua grande maioria, foram às ruas, principalmente nos 7 de setembro, reivindicar a impressão do voto, porque esse estilo de eleição com relação às urnas eletrônicas gera dúvida no Brasil e onde esse sistema é adotado como meio de votação da população. E o próprio povo brasileiro não quer o retorno da esquerda, porque há um medo terrível na população brasileira sobre a implantação do comunismo por meio do socialismo. Assim sendo, podemos afirmar que qualquer aprovação de leis, decretos ou emendas parlamentares lá nas leis no Congresso Nacional que tenha tendências o lado ideológico do comunismo, a reação já está sendo e sempre será muito forte por parte da população brasileira contra o desgoverno que aí está. Por isso que a população
vai continuar na luta, na guerra, na batalha para derrubar esse governo maldito da esquerda aqui no Brasil. Outro fato importante que é preciso destacar é a questão do Centrão. Todo mundo sabe, lembra da história de 2015, 2014, 2015, quando o Centrão, já não suportando mais o maldito PT no poder, através da ANTA, um desgoverno em que a economia do país estava indo de água abaixo, porque o sistema, é preciso entender uma coisa, o sistema do comunismo é quebrar a força do capitalismo, da economia, do mercado livre, do setor produtivo. E naquela época a crise era terrível. Então o próprio Centrão, que era aliado da esquerda, derrubou o governo do PT. O impeachment ali foi a derrubada do PT, da esquerda, do comunismo, do socialismo, e assumiu o poder. Esse processo culminou com a eleição da direita, a direita conservadora, a direita patriota, a direita nacionalista, a direita conservadora, a direita cristã. Que quando se fala em direita cristã, é a fé conforme a cultura judaico-cristã. Por isso que se coloca patriota, conservadores e cristãos. Então, a direita assumindo o governo no Brasil, criou-se mais uma base e ficou triplé dos grupos políticos ideológicos: a esquerda, o centrão e a direita, tá? Não existe direita radical. Isso é conversa de imprensa marrom, imprensa comunista e da própria ideologia comunista esquerdista, que fica chamando de direita extrema. Não existe isso. O extremismo são teorias da conspiração antigas, em que se matava e se morria em nome da política, da cultura ou qualquer outro movimento. A direita conservadora no Brasil é pacífica, é da paz, faz grandes, imensas concentrações com milhares e milhares de pessoas e nada de anormal acontece. Não há sujeira, não há vandalismo, é a cultura da paz, a cultura nacionalista, patriota, conservadora e cristã é a cultura da paz, da tranquilidade, é a cultura da defesa do país, dos bons costumes, das boas tradições, da família, da fé cristã e da pátria. Essa é a direita, que não é radical, que não é extremista. Pois bem, o centrão, percebendo, juntamente com a esquerda, que não existia no Brasil um outro nome que pudesse pelo menos cogitar em concorrer com o capitão, o personagem, o instrumento da direita conservadora, que foi o presidente da República, que para nós da direita vai permanecer como sendo o presidente da República, porque não tivemos outro.
O capitão foi o único até hoje presidente da direita, então ele vai continuar como sendo o único presidente até agora da direita. Pode surgir no futuro outro, mas até agora a direita só teve um presidente, por isso que ele vai permanecer como sendo o presidente da direita. Então, quando não havia nenhum outro nome no quadro político nacional para concorrer com o capitão, descondenaram o ex-presidiário, um homem que foi condenado por corrupção e peculato a não sei quantos anos de prisão, ficou preso quase 2 anos, descondenaram, não foi inocentado, descondenaram para concorrer à presidência da República. O resultado, botaram quem como vice? Alguém do PSDB, Alckmin, uma personagem conhecida nacionalmente. O FHC não tem mais como. Aécio Neves não tem mais como. Outros nomes desgastados, como o governador de São Paulo, ex-governador de São Paulo, o Calça Curta. Então não tinha outro nome. Aí botaram o Alckmin como um grande personagem político do estado de São Paulo. Aí o que é que acontece? O Centrão logo mais vai tomar o poder da esquerda, como aconteceu em 2015, 2016, e quem vai tentar governar é o Centrão e não a esquerda canhota, maldita, comunista, socialista do Brasil. Mas para finalizar, para não ficar muito extenso o áudio ou o vídeo, por fim, a Agenda 2030, ou a globalização, não vai aceitar o comunismo no Brasil. Por quê? Francisco Amâncio, comentarista político. Porque a globalização, ou a Agenda 2030, são os maiores grupos econômicos do planeta Terra unidos para implantar um sistema mundial de governo, um governo mundial, que será, conforme as Escrituras, o governo do Anticristo. Assim sendo, pode-se ter a certeza que, como são grupos econômicos poderosíssimos que controlam o petróleo, os meios de comunicação, as bitcoins da internet, as armas, a guerra, enfim, várias atividades econômicas mundiais, esses grupos econômicos não vai aceitar o comunismo, não vai aceitar. De forma que o que vai prevalecer no Brasil, por exemplo, de imediato, daqui para uns 6 meses ou daqui para o final do ano, é o Centrão tomar o governo do descondenado para governar o Centrão, tá? E isso se as Forças Armadas não tomar conta do país, do Brasil. E o que vai prevalecer é a agenda de globalização, chamada Agenda 2030. Isso é um resumo do que eu estou falando, que vai provavelmente acontecer inevitavelmente. Quem pode mudar o quadro, no caso do Brasil, é o povo fazer pressão às Forças Armadas e as Forças Armadas, em defesa da nação brasileira, assumir o controle e aí governar o país por um período de tempo.